Vou falar hoje um pouco sobre os aspectos astrológicos. O que eles são, para que eles servem. Eu não vou conseguir aprofundar muito, mas é importante falar sobre eles porque fazem parte também da interpretação astrológica. Quando a gente fala sobre os aspectos, a gente está falando sobre angulações no mapa. O mapa ele é feito de 360 graus. Esses 360 graus são divididos em 12 signos, onde cada signo tem 30 graus. Então, quando esses signos formam uma angulação entre eles, a gente encontra um aspecto astrológico. Existem os aspectos naturais que os signos formam entre si, mas, dependendo da localidade dos planetas dentro do mapa, eles formarão os aspectos, e esses aspectos, de alguma forma, moldarão o que a gente é, moldarão a interpretação do nosso mapa. E isso é muito importante ser considerado porque, por exemplo, uma pessoa que seja de Câncer, mas que tenha o Sol em Câncer, em aspecto com Saturno, vai ser uma pessoa de Câncer com um tom de responsabilidade muito mais grave do que um canceriano comum. E isso modifica completamente a interpretação. Por isso que em muitos casos uma pessoa vai ouvir falar sobre o próprio signo e não vai se identificar, porque uma pessoa é muito mais do que um signo. Esse é o primeiro aspecto do qual a gente vai falar hoje. A conjunção é quando dois planetas se encontram no mesmo signo. Porém, é preciso levar em conta um negócio chamado orbe. A orbe é a distância de graus que um planeta tem do outro. Geralmente a gente dá um limite de orbe de 5 a 10 graus. Por exemplo, se você tem o Sol a 5 graus de Câncer e Mercúrio a 15 graus de Câncer, você encontra uma conjunção. Agora, se você tem o Sol a 5 graus de Câncer e Mercúrio a 20 graus de Câncer, você já não tem a conjunção. O que é a conjunção? A conjunção ela representa quando os dois simbolismos, os dois deuses estão fundidos, vamos colocar assim. Então, nesse caso de Sol e Mercúrio em conjunção, eles funcionam juntos. E isso reforça e remoldura o significado daquele planeta, daquele signo, daquele simbolismo. Uma pessoa que tem o Sol em Leão, mas que tem também Saturno em Leão, em conjunção com o Sol. Essa pessoa não vai ser aquela pessoa cheia de espontaneidade, como a gente ouve descrever um leonino. Vai ser uma pessoa muito mais contida, porque Saturno, o deus do tempo, da responsabilidade, está em cima do Sol. Então a pessoa vai desenvolver o Sol apenas à medida que ela desenvolve junto Saturno. O segundo aspecto é o aspecto de sextil. É um aspecto que acontece quando os planetas estão em 60 graus de distância um do outro, dando um limite de 5 graus a mais ou 5 graus a menos. O sextil acontece quando os planetas estão em elementos complementares, por exemplo, fogo e ar ou terra e água. E o que significa o sextil? Por exemplo, uma pessoa que tem o Sol em sextil com Júpiter é uma pessoa que, para o sextil funcionar, a pessoa precisa aplicar consciência. Ela precisa, de alguma forma, buscar compreender o funcionamento de forma consciente para poder trazer para si mesma o funcionamento daquele aspecto. E aí ela vai juntar o Sol, nesse exemplo, em sextil com Júpiter, e vai unir o simbolismo dos dois signos. Por exemplo, uma pessoa que tem o Sol em Gêmeos, esse Sol em Gêmeos vai fazer sextil com Leão ou com Áries, que são os signos de fogo que estão entre Gêmeos, 60 graus de distância. E à medida que esses dois planetas, que esses dois deuses são compreendidos a partir da consciência, a pessoa consegue unificar e agir com consciência a partir da união desses dois planetas. É um tanto mais complexo mesmo. Quando a gente fala dos aspectos, a gente está indo para aquele monte de linha que a gente vê dentro do mapa. O próximo aspecto que a gente vê é o aspecto de quadratura. É o aspecto que acontece quando os planetas estão em 90 graus de distância um do outro dentro do mapa. Então é um aspecto de tensão, porque eles formam um quadrado. Se você pega 4 quadraturas, você tem um quadrado. Então o aspecto de quadratura é o aspecto do qual eu venho chamando de conflito natural. Ele é natural dentro de todos nós, mas quando a gente encontra dois planetas nesse aspecto, ele é muito mais forte. Dando exemplo de Sol com Saturno em quadratura. A pessoa vai sentir que o brilho dela, que é a jornada solar dela,
é muito mais difícil e muito mais desafiadora porque Saturno está em quadratura com esse Sol, 90 graus de distância. É como se fosse uma tensão constante. A quadratura pode ser vista como a pessoa sentir dentro de si que o desenrolar da vida dela parece uma roda quadrada. Ela vai aos trancos e barrancos para poder se mover naquela área da vida, naquele ponto específico, envolvendo aqueles dois planetas. A quadratura ela se dá com elementos diferentes, por exemplo, fogo e terra ou fogo e água, ou ar e terra, ar e água. O yin e yang estão em conflito aqui. E o que faz a quadratura acontecer é que os signos envolvidos serão da mesma modalidade. Então, ou é fixo e fixo, ou é cardinal cardinal, ou é mutável mutável. Dando um exemplo de Sol em Leão com Saturno em Escorpião. Ambos são signos fixos, Leão é fogo, Escorpião é água. Então tem um conflito natural aqui. Se ele aparece dentro do mapa com os planetas, o desafio ainda é maior. Então o Sol em Leão vai buscar o brilho, vai buscar esse desenvolvimento, essa centralização. Saturno vai estar cobrando da pessoa uma responsabilidade com a própria sombra. Então isso vai ser um grande desafio no desenvolvimento desse leonino, por exemplo. Então isso vai modificando tudo. A quadratura ela acontece a partir de um conflito interno. A pessoa sente uma insatisfação diária naquele ponto onde encontra uma quadratura dentro do mapa dela. Outro aspecto que a gente vê é o aspecto de trígono. É o aspecto de 120 graus. Ele acontece quando os planetas estão envolvidos no mesmo elemento. Terra, terra, água, água, fogo, fogo, ar e ar. Dando um exemplo. Uma pessoa que tem um Sol em Touro e um Saturno em Virgem. Os dois são signos de terra. Então é como se esse Saturno, por mais difícil que ele seja, por mais dureza e responsabilidade que ele represente, por estar num trígono, por estar num aspecto de mesmo elemento, a pessoa vai sentir que essa responsabilidade que a vida cobra dela vai fluir. Ela vai entender e de alguma forma conseguir fluir com o passar do tempo. E ela vai construir a própria jornada, porque o tempo, Saturno, estará de acordo com a proposta evolutiva dela. Então está fluindo. O trígono, quando você junta os três signos do mesmo elemento, forma um triângulo. O triângulo pode ser visto como a trindade, e a trindade é vista como o sagrado. Então o trígono no mapa é uma fluidez, uma questão que para a pessoa, se ela não observar com atenção, aquilo acaba passando batido porque flui muito bem. Então é como se existisse uma harmonia entre os deuses que estão envolvidos no aspecto de trígono. É o aspecto mais fluido de todos, junto com o sextil. Então o trígono e o sextil são aspectos positivos, ou pelo menos mais fluidos, e a quadratura, a conjunção e a oposição, que a gente vai falar agora, são os aspectos de desafio. Quando aparece no mapa um aspecto de oposição, o próprio nome já diz, oposição, um aqui, outro aqui. A gente encontra um aspecto de 180 graus. A oposição ela se dá a partir de opostos complementares. Então sempre que a gente vê dois planetas em oposição no mapa, eles estarão em signos complementares, opostos complementares. Ele não é o mais desafiante de todos, mas por se tratar de uma oposição, ele funciona assim. Se você está identificado com um dos planetas, o outro planeta vai aparecer fora de você a partir da projeção em outra pessoa. Por exemplo, Sol-Saturno. Se você está identificado com o Sol, você vai buscar o seu brilho, a sua própria jornada, mas na sua própria jornada você vai encontrar Saturno em outra pessoa, porque está em oposição, um cabo de guerra. Então as figuras de autoridade para você estarão de alguma forma impedindo o seu desenvolvimento. Mas esse impedimento representa a sua própria energia sendo projetada para fora de você para que você se conscientize de quem você é. O objetivo da oposição é você fazer o casamento entre os dois pontos. Assim como a compreensão dos eixos que a gente já viu até aqui, o objetivo é conciliar os dois pontos. Se você é um Sol em Áries e tem um Saturno em Libra, a sua jornada solar vai te convidar a ser uma pessoa pioneira, a abrir caminhos, a ser uma pessoa mais individualista. Saturno em Libra vai aparecer a partir de outra pessoa
te cobrando sempre a necessidade de você olhar também o ponto de vista de outras pessoas, para poder trazer o equilíbrio entre Áries e Libra. Só um exemplo. Então, olhando dessa forma, a gente consegue encontrar infinitas manifestações dentro do mapa. Por isso que é impossível você fazer um mapa na internet. Você pode até estudar cada ponto isolado, mas o objetivo é que você consiga e interprete todos os pontos interligados ao mesmo tempo. É complexo, mas você consegue chegar lá. De alguma forma, você vai compreender o seu funcionamento à medida que você liga os pontos do que você mesmo representa de forma objetiva vista no mapa. E tudo isso a gente precisaria elaborar com muito mais cuidado de mapa para mapa. Qual que é a importância de falar dos aspectos? É lembrar que não existe tal coisa como uma pessoa ser um signo, porque geralmente o signo da pessoa estará envolvido com outros planetas que trarão uma tonalidade e uma interpretação completamente diferente do que ela entende como seu signo. Quando a gente estuda um signo, a gente está estudando um signo isolado. Uma pessoa é todos os signos misturados e embaralhados de uma forma única, representada pelo mapa. Um dia eu exploro mais sobre os aspectos. Eu tenho deixado muitas pontas soltas nessa trajetória por questões de tempo mesmo. Não dá para poder aprofundar em tudo o tempo todo. O objetivo é trazer a base da astrologia para depois a gente conseguir pegar os fios soltos e construir novos circuitos. A base está sendo formada.